E hoje vamos meditar numa palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 21. Jesus, ele fez uma pergunta a Pedro. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Jesus apareceu novamente para eles. E Jesus perguntou, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. A pergunta de Jesus a Pedro demonstra um momento de redenção e amor incondicional. Jesus, primeiro ele perguntou: Simão, tu me amas mais do que estes? Aí eu já entendo que o amor não é simplesmente um simples amor. Para você estar ali no ministério, para você fazer a vontade de Deus, você tem que amar mais que os outros. Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Estes eram os discípulos. E essa passagem bíblica é um momento de redenção, de amor incondicional entre Jesus e Pedro. Isso aconteceu após a crucificação e ressurreição de Jesus. Pedro se sentia culpado por ter negado o seu mestre 3 vezes. Você lembra dessa passagem? Quando Jesus foi crucificado e terminou todo aquele processo, e os discípulos dispensaram, né? E Pedro foi para uma roda lá. E é o seguinte: quem anda com Jesus parece com ele. Quem anda com Jesus parece com ele. E como Pedro era um discípulo que andava com Jesus, então ele era diferente. Quem anda com Jesus é diferente. Então, por mais que ele foi para uma roda onde as pessoas estavam lá, numa fogueira, e Pedro ficou lá, as pessoas: eu te conheço. Você era aquele que andava, você andava com aquele Jesus. Aí Pedro: eu? Não, já quer dizer, negou Jesus a primeira vez. Depois perguntaram de novo: não, é você sim. E ele negou Jesus pela segunda vez. E aí, pela terceira vez, Pedro negou Jesus. Mas aqui é diferente, porque Jesus, ele já tinha ressuscitado. E aqui lhe deu uma oportunidade. Ele deu mais uma chance para Pedro. Por ter negado o seu mestre 3 vezes. E ali ele estava pescando com os outros discípulos, quando Jesus apareceu na praia e lhes pediu para lançar as redes novamente. Imagina essa cena. E eles foram e pegaram uma grande quantidade
de peixe. E ao chegar à praia, Jesus preparou um café da manhã para eles. Estava lá preparando. Olha o amor de Jesus. Olha o cuidado de Jesus. Estava lá. Enquanto eles estavam lá pescando, Jesus estava preparando o café da manhã. Depois de comerem, né? Jesus perguntou a Pedro se ele amava mais do que os outros. Ele fez uma pergunta direta. Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu que sim. E Jesus lhe disse para cuidar de seus cordeiros, cuidar das suas ovelhas. Ele fez a mesma pergunta 2 vezes mais. E Pedro respondeu afirmativamente. E Jesus lhe disse para cuidar de suas ovelhas. É como diz lá no versículo 16. Jesus tornou-lhe a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E pela segunda vez, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, disse, apacenta as minhas ovelhas. Isso mostra a importância, porque também essa passagem ela é significativa e porque mostra o amor incondicional de Jesus por Pedro. Apesar de sua negação, Jesus não o repreendeu ou julgou, mas convidou a cuidar de seu rebanho. Ele estava dando a Pedro mais uma segunda chance, uma oportunidade de redenção, de se tornar um líder forte e compassivo. Tu me amas? Apacente o meu rebanho. Também essa passagem, ela também destaca a importância do amor e do cuidado pelos outros. Para você que está no ministério, para você que faz a obra, para você que está chegando agora, para você que é uma ovelhinha, um cordeirinho, para você que é uma ovelha mais antiga, não importa a idade, não importa o tempo de igreja, o que importa, Jesus quer saber, tu me amas, então apacenta o meu rebanho. Irmãos, é todo esse aprendizado que o Senhor Jesus deixou através da sua palavra, com esses exemplos. É o cuidado pelos outros. Jesus também nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu próximo, Deus eu não vejo, mas o meu próximo que eu vejo, eu maltrato, eu entristeço. A Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa.
Como é que ela vai amar a Deus que não vê e ao próximo que vê? Então, não importa se é amarelo, verde, preto ou branco, não importa. Se é milionário, rico, não importa. Se fez algo errado, se cometeu um crime, vai pagar. Porque também está escrito que o homem semear, aquilo ele vai colher. Mas eu tenho que amar. Não fazer como o mundo faz, fazer a sua própria lei, o seu próprio julgamento. Não, tem que amar. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Está muito enganado aquele que acha, porque aquela pessoa não é convertida, que Deus não está de olho nela, que Deus não está sobre as suas mãos para salvar, dar oportunidade. Cuidado, hein? Cuidado. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. Mas Deus também não faz igual o inimigo, né, Satanás? Ele não arromba para entrar. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Se eu abrir, ele vai entrar e vai cear. Cear é intimidade, cear é estar à mesa com ele. Cear é ter um relacionamento. Eu preciso abrir a porta, eu preciso deixar que Deus haja na minha vida. Essa é uma mensagem de esperança e amor para todos nós. Assim como Pedro, todos nós cometemos erros e falhas. Ninguém é perfeito. Se houver alguém aqui na terra e fala, eu sou perfeito, é mentiroso. Ninguém é perfeito. Nós precisamos de Deus porque Ele nos aperfeiçoa a cada dia, com seus ensinamentos, através do Espírito Santo que nos conduz. Então, todo mundo é sujeito a erros e falhas. Mas assim como Jesus deu a Pedro a segunda chance, Ele também nos dá a oportunidade de nos redimir, de nos tornarmos pessoas melhores. E assim como Pedro foi chamado para cuidar dos outros, também somos chamados a amar e cuidar um dos outros. Eu vou repetir. A amar, o verbo amar. E cuidar, verbo cuidar, uns dos outros. E em resumo, ela dá referência bíblica de João, do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15. É esse momento de redenção e amor incondicional entre Jesus e Pedro. É uma mensagem de esperança e amor, mensagem que nos faz lembrar de que sempre há uma segunda chance e que devemos amar e cuidar um dos outros. Se na sua casa você foi chamado para estar diante de Deus, então na sua casa você vai cuidar. Independente que seja o marido não conheça ainda Jesus, ou a esposa ainda não conheça Jesus, os filhos não conheçam, mas aquele que foi chamado dessa casa. É como Jesus estivesse perguntando. É só você tirar o nome de Pedro e colocar o seu nome. Tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar. Apacentar não é maltratar. É cuidar. É levar amor. O amor, ele vence todas as coisas. Ele supera todas as coisas. Jesus é amor.
Muito bem, agora são 9 horas e 50 minutos. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Eu quero orar aqui alguns pedidos de oração. É o Vanderlei de São Paulo, o Augusto de Vila Isabel, a Sandra de Madureira, o Osiel do Campinho, a Andréia da Vila da Penha, José de Alagoas. Eu quero também orar, incluir nessa oração a todos os irmãos, aqueles que estão acometidos de alguma enfermidade, aqueles que estão no leito do hospital, aqueles que estão em casa, sendo cuidados, sendo tratados. Eu quero apresentar agora aquele que tudo pode. Aquele que na sua palavra diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Agora é momento de você unir a sua fé com a minha, nós unirmos a nossa fé para que Deus opere, Deus levante você aonde quer que você esteja. Você que está prostrado, desanimado, angustiado, triste, agora é a hora de falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho maravilhoso, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, Pai, com fé, porque sabemos que a fé te alegra. Meu Deus, essa pessoa que ora comigo agora, através da Rádio Plenitude de Recife, 105,9, através da Rádio Nilson Fanini, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, está usando a sua fé, essa pessoa, meu Deus, ela está te alegrando. Inclina os teus ouvidos, Pai, porque a tua palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cremos que aquele que crê verá a tua glória, a manifestação do teu poder. Por isso eu clamo agora, meu Deus, por todos aqueles que estão comigo orando, por um ente querido, que está cometido de uma enfermidade, que está no CTI de um hospital, que está no leito de um hospital, aquele que está desenganado pelo médico, aquela pessoa, meu Deus, que está com uma doença que ninguém descobre. Pai, nós temos o Senhor que é poderoso, que é o Deus do impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que um médico não pode fazer, tu podes, porque tu és o Deus do impossível. Nós clamamos agora e pedimos que a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder alcance a esse meu irmão, a essa minha irmã, que ela receba a virtude do teu poder, meu Deus. Se nós repreendemos todo esse mal, essa pessoa que está encarcerada, mas está tendo a oportunidade de ouvir, que está trancada num quarto, que não quer sair de dentro de um quarto, está oprimida, deprimida, está angustiada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por essas pessoas. Pai, que o Senhor possa alcançar o coração dessas pessoas. A tua palavra diz que a tua luz dissipa todas as trevas. Pai, que a tua presença penetre agora no coração de cada um que ora comigo, de cada um, meu Deus, que apresenta seus entes queridos, apresenta aqueles que precisam, meu Deus, do teu socorro. Que eles sejam alcançados, tocados pela tua misericórdia.
Pai, Tu nos destes autoridade de repreender serpente, pisar escorpiões, e nada nos faria dano algum. É com essa autoridade que nós declaramos agora esse mal, essa enfermidade, em nome de Jesus. Sai desse corpo agora, sai dessa vida, sai dessa bexiga, sai da corrente sanguínea, sai do aparelho digestivo, o aparelho reprodutor, sai agora da mente, do cérebro, dos ossos dessa pessoa, em nome de Jesus. Receba a cura, meu irmão. Receba aquilo que Deus já conquistou para você na cruz do Calvário. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus pela cura, pela libertação, pela vitória dessa pessoa, em nome de Jesus.